Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade, com alegria que aqui estamos de volta para a continuidade dos nossos estudos, das nossas atividades da segunda-feira na casa, Fraternidade Espírita Gamilo Chaves. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz do entendimento, para que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, no clima do entendimento, da fraternidade, da compreensão, que os nossos modestos estudos possam ser úteis também para os espíritos que estão reunidos aqui conosco, também buscando a aprendizagem do Espiritismo, aprendizagem que a doutrina espírita nos proporciona, para que nós aqui na Terra sejamos melhores cidadãos, melhores seres humanos e possamos colaborar contigo para que o amor, a bondade possam ser disseminados pela Terra. Que assim seja. Muito bem, então, continuando com o nosso estudo do livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18, nós terminamos o versículo 17. Vamos então começar a estudar o versículo 18. Então vamos fazer aqui, como sempre fazemos, a leitura de alguns versículos desse texto extraordinário de Moisés, a partir do versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, mostrou-se a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, o texto é altamente simbólico, como nós sabemos, e vamos então buscar o entendimento, utilizando o sistema de estudo minucioso. E nosso estudo aqui é baseado no trabalho do nosso companheiro Honório Nobre de Abreu, que realizou esse estudo no Grupo Espírita Emmanuel aos sábados. E nós aqui estamos buscando compartilhar com os amigos. Eu não participei pessoalmente desses estudos, evidentemente, mas eu recebi de um amigo o conjunto gravado. Então vamos lá, o versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Então, como nós sempre fazemos, nós segmentamos o versículo. Então nós vamos ver aqui a primeira parte. E disse o Senhor Deus: para ouvir o que o Senhor Deus diz, é importante que a gente fazer uma ressalva
E disse o Senhor Deus. Bom, a gente sempre lembrar que Deus não exerce ação direta na matéria. Então Deus não fala diretamente conosco. Deus fala diretamente com os espíritos da classe dos Messias, de cuja classe Jesus é um dos membros. Então Jesus, esses espíritos vivem em comunhão mental com o Criador, se assim nós podemos dizer. Conosco, os encarnados, Deus fala através dos homens. Nos tempos antigos, falava através dos profetas. Nós já temos aqui repetido isso. Nós vamos buscar com Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então aqui nós temos a... Boa noite. Primeira notícia de que Jesus fez o nosso mundo. Nós aprendemos com os espíritos amigos que Jesus é o governador da Terra, o espírito que presidiu a formação do nosso mundo há cerca de 5 bilhões de anos atrás, 4,6 bilhões de anos atrás, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Deus fala conosco através dos profetas ou das pessoas, daqueles que são os verdadeiros profetas. Então aí nós temos que empregar nossa capacidade de aceitação, identificação do que é divino e do que não é divino, que os homens nos falam. Ou seja, identificar o bem e o mal, a ciência do bem e do mal. Nós estamos falando aqui da árvore da vida, da árvore da ciência do bem e do mal. É isso. Nós temos aprendido com o Espiritismo, e nós estamos aqui na Terra trabalhando para fazer uma perfeita identificação entre o bem e o mal, e fazendo a seleção dos valores adequados, nós então colaborarmos com Jesus para que o nosso mundo avance. Nós temos estudado isso bastante, questão 630, 631, 780. É onde que tem que estudar isso? Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, certo? Aqui na 631, 630, 631. Nós vamos aprender na 780, por exemplo, que trata da marcha do progresso. 631. Nós vamos ler ela aqui. Na 780, temos o seguinte: o progresso moral... 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual... Livro dos Espíritos, né? Livro dos Espíritos. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, que é o que nós estamos estudando aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que fazemos
a compreensão nítida entre o bem e o mal, escolher o bem, deixar o mal de lado, porque isso significa que nós vamos fazer a segunda etapa do progresso, que é o progresso moral. O progresso intelectual não basta para a evolução, é preciso o progresso moral. Não basta só identificar o bem e o mal, é preciso escolher o bem. Sempre acreditar no bem, escolher o bem, não é isso? Porque a prática do bem é que vai, como está dito aqui no texto, engendrar o progresso moral. Escolher o bem? Escolher o bem. Por isso que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade nos libertará. Vai libertar do mal interior. Isso mesmo, do mal interior. Das paixões. Isso mesmo. Das más escolhas. Né? Aí Kardec perguntou, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Aí na questão 630, nós citamos, nós repetimos isso aqui muito, não é? Primeiro vamos na 629, porque nós estamos aqui estudando o progresso, como desenvolver o progresso moral, certo? Não basta da inteligência, você desenvolver o progresso moral. Na 629, Kardec perguntou, já que nós temos que desenvolver aqui, né? Vimos aqui, ó, 780, nós estamos aqui na Terra para realizar o progresso moral. Mas o que é? Qual a definição de moral segundo os Espíritos? Que definição você pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal, que nós estamos sempre voltando nesse assunto, perceberam? Não foi o assunto daqui da 780? Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O que é a moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, tudo depende da observação da lei de Deus. Que nós temos aprendido nas religiões tradicionais que essa lei de Deus é uma lei, um código moral imposto de fora para dentro. Mas nós, com o Espiritismo, a gente aprende que o código trazido por Moisés representa diretrizes para o direcionamento dos nossos instintos. Diretrizes. Já temos trabalhado isso aqui muito. Não vamos repetir. Então, funda-se na observância... minha amiga Laura, deixa a porta encostadinha para mim. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Porque, então, cumpre a lei de Deus. Então, observar a lei de Deus é proceder, tudo fazer pelo bem de todos. Por isso que a regra, o segredo da felicidade está no coletivo, no bem coletivo, a bondade humana. E foi para nos despertar para a bondade humana que Jesus veio à Terra. Aprendemos com Emmanuel. Não foi para trazer sofisticação, complicação, pensamento religioso, não. Foi chamar a atenção para a bondade humana, que é o que o mundo precisa. Bondade humana, empatia, compreensão, solidariedade.
o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E na 630, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Tem mesmo o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, nós aprendemos aqui que crer em Deus é muito importante, mas o mais importante é praticar o bem. Porque como o Tiago vai dizer na sua epístola, falando da fé e da obra, não é isso? Tiago deixa claro que o que é mais importante é a obra. Ele vai dizer assim: tu tens a fé e eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu pelas minhas obras mostro a minha fé. O mesmo materialista, que não acredita em Deus, mas ele pratica o bem, a obra demonstra a bondade. Que ele acredita mais em Deus mesmo sem saber do que o que acredita em Deus e não faz o bem. Só age como um alto-falante. Então, e ele vai dizer assim, continua a narrativa dele dizendo, os demônios também creem e estremecem, ou seja, os demônios como os homens que praticam o mal também creem em Deus. Tem que crer em Deus, né? Não apenas. Não apenas não. A gente tem Porque o Brasil é um país de religiosos, não é? Por isso que tem até na Bíblia que fala, né? Fortalecei no Senhor e na força de seu poder. O- Revesti-vos de todas as armaduras de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque o Brasil não é um país dito religioso, frequentador de igrejas, do povo, Isso mesmo. que falam de Deus, acreditam em Deus, mas a maioria da população brasileira é cristã, mas essa condição cristã da maioria se reflete nas leis, se reflete na diminuição da violência? Reverenciar o culto exterior. Não. Temos países aí considerados ateus, que já resolveu o problema da violência em grande escala. Então, isso é para nós pensarmos. Não tem tantas igrejas quanto nós temos. Aliás, na Revista Espírita tem uma frase de Kardec que diz o seguinte: no futuro deixará de haver religiões. Nós temos que estar preparados para esse momento. Os espíritos continuam lá, mas uma será necessária. Então é que o espiritismo vai angariar os corações. Agora, numa sociedade cujos cidadãos já resolveram o problema de violência, de miséria e pobreza, para desenvolver a crença em Deus no futuro está muito mais fácil. Basta um pequeno passo. Agora nós aqui estamos lutando contra instintos básicos, não matar, por exemplo. Instintos básicos, instintos animalizados. Não matar, né? E muitos desses que matam frequentam igrejas. Se escondem atrás da religião para cometer seus crimes. Então a crença em Deus não basta. É preciso a vivência do bem. Então, a vivência do bem que leva à vivência, ao desenvolvimento do amor. Então, disse o Senhor Deus, então nós temos que saber identificar o verdadeiro do falso profeta. Para sabermos se ali tem uma origem divina que elas falam. Então, ele disse Deus, não é bom que o homem esteja só.
o homem aí como sendo, simbolizando a razão. A razão. Então, homem e mulher no texto, aqui no texto bíblico, Adão e Eva simbolizam razão e sentimento. Razão e sentimento. Não é bom que o homem esteja só. Então, aqui nós estamos começando a estudar a abertura dos sentimentos. Abertura das emoções, digamos assim. Porque a razão sem o sentimento seria algo robótico. Então, estamos falando aí de uma máquina. Uma máquina que obedece ao comando. Certo? E disse Deus, nós faríamos. Sem pestanejar. Mas acontece que nós temos um sentimento. O sentimento é o fator que nós vamos aprender aqui, que colabora, auxilia. Sem o sentimento, a evolução seria feita com um alto-falante. E a vida não teria o quê? Sabor. Teria interesse. Acho que seria quase quase determinística, né? É determinismo. Só. Como a máquina. Você dá o comando, ela executa. Sim. Não haveria nem livre-arbítrio. Não haveria livre-arbítrio. Né? Tem sentimento. Não haveria livre-arbítrio. Falhei uma adjutora que esteja diante dele. O texto é simbólico. Aqui nós não estamos falando de mais do entendimento tradicional da criação do homem biológico e da mulher biológica. Não. Nós sabemos que isso é fruto da evolução. Fruto da evolução. Embora haja aí, nós estamos vivendo o tempo aí dos paradoxos, embora haja aí um negacionismo da ciência que ressurge com muita força aí, nós aprendemos com o Espiritismo que a evolução é uma realidade. Que o espírito vai se desenvolvendo por meio das formas da natureza, desde o reino mineral, passando pelo vegetal, animal, hominal, e no reino nominal é que o espírito está formado, a razão se abre, então ele vai tomando consciência lentamente do que traz a intimidade, e é disso que nós estamos falando aqui, abertura de consciência. Na linguagem simbólica, falhei uma adjutora que esteja diante dele. Então, nós estamos trabalhando aqui com a ideia de consciência dos sentimentos, dos instintos, das emoções. Porque quando a nossa razão começa a se desenvolver, nós desenvolvemos pensamento contínuo, já falamos disso aqui nas reuniões anteriores, pensamento e sentimento formam um bloco, é um bloco no nossa intimidade. Nós ainda não fazemos, lá nas faixas iniciais da razão, quando começamos a utilizar o pensamento contínuo, nós ainda não temos condições de identificar sentimento e pensamento. Para nós é uma coisa só. A gente age seguindo o quê? Emoções, instintos. Fome, desejo de reprodução, necessidade de se abrigar das intempéries, se proteger à noite, proteger descendência, tudo isso é instintivo. A razão ainda não entra no processo. Então, quando o pensamento contínuo se desenvolve, lentamente a razão vai se abrindo, então nós vamos começando a identificar as coisas,
Um dia nós despertamos, percebemos que tem uma coisa diferente na intimidade, que é o sentimento. Certo? Passamos a ter consciência desse turbilhão de força chamado sentimento, que é um turbilhão de força, chamado emoção. Até então não consciente na nossa intimidade. Certo? Então, é disso que nós estamos falando aqui. Então, a mulher faria uma adjutora que esteja diante dele. A mulher simbolizando o sentimento que se abre ou que se percebe. Se abre ou se percebe. Então, nós estamos falando de abertura do campo de consciência para algo que não era percebido anteriormente. Então, é abertura de consciência. Então, porque até a formação de Adão, ou seja, até a abertura da razão, o bloco plano psíquico era como um bloco. Pensamento misturado com sentimento. E hoje nós estamos aprendendo com o Espiritismo que o sentimento é fonte de pensamento. O sentimento é fonte de pensamento. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Se todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma, todo pensamento bom resulta de uma perfeição da alma, que são sentimentos nobres, virtudes. Então, para termos bons pensamentos, não basta só a vigilância, o controle quanto aos bons pensamentos. É preciso mudar os sentimentos. Porque o sentimento é que é a fonte das nossas buscas na Terra. Ele tem que estar conhecendo todos esses ensinamentos. Né? Por isso que o egoísmo é a maior chaga da civilização. E o homem não se percebeu disso ainda. Tem que estar sempre conhecendo todas as coisas, né? Praticando o bem, conhecendo, mas a nossa carência hoje na Terra, século XXI, é o amor. Por isso que o mandamento, espíritas, amai-vos, instruí-vos. Os espíritos estão chamando a atenção para o que é necessário hoje, que é amar. Então, quando nós estudamos os evangelhos, Mateus, por exemplo, Mateus 5, 43 em diante, nós aprendemos com uma sutileza com Jesus que muitas vezes nos passa despercebida. Mateus 5, 43. Vamos lá. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas isso não está na lei. A lei de Deus está no Decálogo. Depois Moisés, para controlar aquele povo ainda rebelde, estabeleceu leis civis. 613 leis civis. Mas na lei de Deus não está escrito isso. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Então aqui nós voltamos para a questão interessante que é: e disse Deus, e disse o Senhor Deus. Jesus está dizendo assim: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas não foi Deus que disse isso. Porque quando Moisés subiu no monte Sinai e recebeu lá as tábuas da lei mediunicamente, que representavam o que Deus estava dizendo de fato, sem mistura para Moisés,
que já tinha capacidade evolutiva de fazer esse trabalho, receber uma mensagem sem misturar com o quê? Com os próprios sentimentos, que é o que acontece muitas vezes com a comunicação mediúnica. O médium mistura os seus sentimentos. Por isso que a gente tem que ter muito discernimento com a comunicação mediúnica. Muitas vezes o médium toma como verdadeira. Por isso é que temos que submeter ao controle universal. Aí o médium precisa ser humilde, precisa concordar com a crítica, com a análise, porque senão ele se perde. Certo? Mas depois que, com o passar do tempo, Moisés começou a elaborar leis civis, sentiu necessidade para controlar aquele povo. Aí os seus sentimentos se misturaram àquelas leis. Então, ouvi isso que foi dito. Então, porque aqui nós estamos lidando com esse assunto aqui, ó, e disse o Senhor Deus. Então, nós temos que saber identificar o que é de origem divina e o que não é de origem divina, que sai da boca dos homens. Por causa da questão dos falsos profetas, dos enganadores, dos pseudo-sábios do mundo espiritual. Allan Kardec chama atenção para eles no livro dos médiuns, pseudo-sábios do mundo espiritual, que tentam nos enganar, que tentam nos iludir. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai. Então aqui Jesus apresenta uma sequência bem interessante de 4 imperativos verbais. O primeiro é amai. Amai os vossos inimigos. Então, Jesus coloca no primeiro plano de importância, amai. Bendizei. Não é? Fazei bem. E orai. Então, aqui nós estamos lidando com a questão daquela fórmula dos reflexos, lembra do pensamento e vida? Pensamento e vida no capítulo 1, a mente, espelho da vida. Amai a vossos inimigos. Bem dizer, então amai, bem dizer. Então, logicamente que se o sentimento, se nós estamos naquela tônica de priorizar o sentimento, o amai é um resumo de vários bons sentimentos, tá? O amai não é viver de beijo e abraço com todo mundo na rua, não. O amai representa um prisma, né? O amor é como se fosse um prisma, e nós vamos decodificar de acordo com o sentimento, de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, vai ter uma hora que no caixa do supermercado nós vamos ter que ser paciente, tolerante, no trânsito, né? Tem que estar o amor por trás de tudo isso, né? Senão não existe tolerância nem paciência. Não, o amor é o objetivo, né? Que nós vamos desenvolver o amor tolerando, tendo paciência, tendo compaixão, tendo misericórdia. Aí nós vamos desenvolver o amor. Porque o amor é constituído de um exercício, nós vamos elaborar o amor pleno no exercício prático do dia a dia. Então eu vou ter, perante eu vou ter que ser paciente, tem que ter escutar, né? Ter calma, ter serenidade, ter paciência. Agora, nós não estamos falando aqui de pasmaceira, de ser bonzinho com todo mundo. Não. É isso não. Porque Jesus pegou no chicote lá no templo. Mesmo porque bonzinho é meio pejorativo, né? Tem muita interpretação. Jesus pegou no chicote lá no templo. Então, nós vamos ter que ser enérgicos. Dar uma lição para alguém que está
precisando de uma lição. Certo? O pai não pode ser bonzinho com o filho 100% do tempo. Não é isso? Aí tem, falar lá que, como é que é? Deus é infinitamente o quê? Infinitamente justo e bom. Não fala bonzinho, né? Bom, é diferente de bonzinho. É justo e bom. Se o elemento precisa passar pela expiação, ele vai proporcionar o corpo para aquele espírito passar pela expiação. Você tá falando, bom é diferente de bonzinho. Não é? Então a própria lei nos dá a lição, para dar a lição para nós de precisamos corrigir o. Então, na reunião mediúnica, não podemos ser bonzinhos com os espíritos, não. Vão ser bonzinhos com os espíritos, vão fazer volta no ser, e vão ficar rindo. É, mas não pode. Tem que ter energia. Kardec mesmo fala isso. Tem que tratar com energia. Tem que ser firme. Então nós vamos formar, o amor é uma gama de sentimentos que nós vamos desenvolvendo, aí um dia desenvolver um amor pleno. Aquele amor que Jesus demonstrou quando ele estava lá andando no meio da multidão, o povo apertando ele, aí viu uma mulher gritando atrás, e os apóstolos irritados, que a mulher vinha gritando atrás, falou, ele mandar ele embora, que estava gritando muito. Aí ela com muito custo tocou na veste dele. Aí Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Aí os apóstolos ficaram nervosinhos e falaram, pô, mas você está cercado aqui para a multidão e pergunta quem foi que te tocou? Aí Jesus dá um tapa de luva, né? Por quê? Não, porque eu senti que de mim saiu uma virtude. Quando você está saindo irritação ou impaciência, de mim saiu uma virtude. Então é no automático, não é? O automático de Jesus era a virtude pura. O que é o automático? É aquele impulso que emerge perante os acontecimentos da vida. Por isso que nós no pensamento de vida, nós vamos ter aquele texto de Emmanuel que fala da mente e espírito da vida. Aí o espelho faz dois movimentos, ele capta e recebe, não é isso? Capta e recebe, mas isso é na fração de segundo, não é? Instantaneamente a imagem entra e sai. Acontece o mesmo com a nossa mente. Só que nós não percebemos. Nós estamos no trânsito, dirigindo lá tranquilo, no trânsito, alguém faz um movimento brusco, cruza a nossa dianteira com o carro, a gente sente aquele impacto, não sente? Aí emerge um reflexo, não emerge? Fração de segundo, vocês nunca perceberam isso, não? É na fração de segundo? Aí esse reflexo esboça a emotividade. Aí, esse reflexo vai fazer emergir uma emoção. Isso é impulso automático de milissegundo. De milissegundo. Ninguém tem controle. Mesmo nós estamos estudando, estamos aqui quebrando a cabeça para estudar o Evangelho, estamos vindo no trânsito, escutando até uma palestra, uma música espírita, uma música clássica. Se acontece um movimento brusco, a gente sente o impacto. E a emoção que emerge, ela aponta o nosso padrão evolutivo. Testa o nosso padrão evolutivo. Então, essa emoção está fazendo um trabalho de quê? De nos ajudar. Se nós somos espíritas, estamos buscando domar as inclinações más, focados no domar as inclinações más, quando a emoção emergir, a gente já vai acionar o quê? A vigilância. Controle. Certo? Mas nem sempre nós conseguimos. Por quê? O reflexo esboça a emotividade, e a emotividade plasma a ideia.
A emotividade plasma a ideia. Isso também é tudo fração de segundo. Está tudo automatizado. A nossa intimidade. Plasma a ideia. E a ideia determina o quê? Palavra, atitude, ação. Então, o Jesus vai dizer, amai. Então, o foco é o amai. Está buscando sempre o bom sentimento. Bem dizei. Se eu estou buscando sempre o bom sentimento, o meu foco é esse, então a minha tônica vai ser bem dizer. Mesmo quando emergir esses reflexos, eu vou estar mais no controle. Estar mais no controle. Não vou me deixar ser levado pela emoção, porque os dramas humanos ocorrem porque nós nos deixamos levar pela emoção. Pela emoção do reflexo que surge. Isso em todos os sentidos da vida, em todos os sentidos da vida. Então, à medida que a gente vai automatizando esse processo, então o impulso vai melhorar. Mas acontece que para automatizar o processo, eu preciso modificar hábitos. Senão eu não automatizo. Modificar hábitos. Então, por exemplo, no trânsito, se eu estou passando por muitos momentos de susto no trânsito, então eu tenho que seguir aquele conselho que os instrutores de trânsito dão, direção defensiva. Que aí eu vou ser proativo. Eu vou evitar, dirigindo defensivamente, eu vou evitar muita coisa. Se eu dirigir com agressividade, o impulso, eu vou estar exposto a maiores problemas, certo? Então Jesus já tinha automatizado seus processos, por isso que Jesus é da categoria dos Messias. A pessoa tocou nele, saiu uma virtude. Quando alguém toca na gente, automaticamente saem muitas coisas, menos virtude às vezes. Irritação, impaciência, né? Você está às vezes lá no mundo, alguém te toca, pisa no pé. Em casa é muito comum, né? Marido e mulher, né? Falando hipoteticamente, que não conhece como a terra, isso não acontece, entendeu? Marido e mulher se entendem assim numa harmonia extraordinária. Não acontece em casa isso, você esbarra, a esposa esbarra, o marido, né? Todo mundo, não, eu entendo, você foi sem querer, está tudo bem, está tudo certo, não é? Não é assim que acontece? Então, far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Então, o sentimento, ele aponta o nosso estado de espírito, nosso grau de evolução. Ele demonstra nosso grau de evolução. Os sentimentos que são a tônica da nossa personalidade no dia a dia. Sem lembrar da advertência de Jesus, sede mansos como as pombas, mas astutos como a serpente. No mundo de expiação e prova, nós temos que estar ligado, não é assim que a gente diz aí na gíria? O dedo tem que estar na tomada 220, para a gente não... Não é isso? Tem que estar ligado no 220 para a gente estar esperto. Não é o que acontece? Então tem que andar sempre desconfiado, não é isso? Tem que andar desconfiado. Nós não podemos sair de peito aberto no mundo de expiação e prova. Podemos? Então temos que ter prudência, mansidão da pomba, mas a astúcia da serpente. Porque todos os valores que nós estamos estudando aqui, nós vamos estudar aqui a serpente era astuta e tal, todos esses são valores internos que nós vamos aqui estudando, que foram colocados no nosso coração para a realização de grandes coisas, colocados pela evolução, pelo trabalho da evolução.
O princípio inteligente, lentamente, através das formas do reino animal, vai se desenvolvendo. Deus proporciona o corpo, proporciona o planeta, o meio, e o princípio inteligente vai se desenvolvendo no contato social com a natureza. Não é? E hoje, na faixa da humanidade, contato social mais aprimorado, nós estamos buscando fazer a seleção entre o bem e o mal. Então, quando a gente fala em seleção do bem e do mal, é seleção do bem e do mal no mundo interior. É lógico que nós temos que saber. Se eu identifico no meu coração o que não é bom e o que é bom, evidentemente que eu vou identificar no coração do próximo. Até porque eu tenho que fazer esse trabalho de identificar o mal toda parte. Tá aqui porque tem gente que acha que você tem que fingir que não está vendo. Você não deve ver. Que você deve ser bonzinho, entendeu? Fazer prece. Você está vendo o mal ali, vamos fazer prece. Tudo bem, vamos fazer prece. Mas a gente aprende isso com os espíritos? Aprende com os espíritos a fazer prece, mas não só. Não é? Aqui, por exemplo, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, 20 e 21, questão 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? São duas questões aqui que nós vamos ler, tá? Tudo depende da intenção. De certo a ninguém é defeso ver o mal. Defesa é proibido, tá? De certo a ninguém é proibido ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Você está vendo o mal ali, não toma providência, você está sendo conivente. Isso prejudica o progresso. Inclusive quem está fazendo mal, por isso que tem que ter lei. Fez o mal, cadeia. E nós aprendemos aqui com os espíritos que na época de barbárie são precisos leis, não é? Questão 796. Ó, vamos estudar o livro dos espíritos. Ó. 700. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Tem que ter lei severa. No estado de barbárie. Haverá fora mesmo inconveniente em toda parte, ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Porque se os espíritos chamam a atenção para nós, para identificarmos o bem e o mal, se eu fingir que não estou vendo o mal, isso prejudica o progresso. Os espíritos não podem se contradizer. Não pode se contradizer. E Jesus lá no templo foi enérgico com os vendilhões lá do templo. Foi enérgico com os cidadãos lá que estavam fazendo trambique dentro do templo. Vamos colocar assim que fica mais bonitinho, né? É muito delicado essa questão. Haverá sempre... Não, peraí, eu pulei. O erro está em fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão ao sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando estendendo sobre o mal um véu, para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo,
o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Agora, aqui tem uma questão aqui que vai ser explicada na próxima questão. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, a nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que vierem muitos a ser suas vítimas. Então, estamos sendo chamados aí o quê? Uma atitude propositiva no mundo, certo? Vocês sabiam que qualquer um de nós pode até dar voz de prisão para alguém que está fazendo mal? Não pode? Sim. Tá vendo aí? Eu estou perguntando para ele que ele é da polícia. Pode, qualquer um de nós pode dar voz de prisão para um criminoso. Só que na prática, as pessoas, a maioria não sabe disso, e a maioria também não tem condição de enfrentar um. Às vezes alguém que está armado. Certo? Sim. Exatamente. Mas a lei permite. Então, a mulher como adjutora, e na vida social é até uma verdade incontestável, certo? As mulheres aí, elas ainda sofrem o peso da sociedade, em grande medida, certo? Vamos dizer, são elas que carregam o piano, não é isso? Muitas vezes. Faz o serviço mais duro, mais pesado. Nós estamos lidando aqui, trabalhando aqui com os nossos sentimentos que vão nos ajudar. Por exemplo, eu estou num contato interpessoal, aí surge um sentimento negativo, então eu tenho ali uma imersão de algo que me chama a atenção. Olha, eu preciso trabalhar esse sentimento aí. Esse sentimento não é um bom sentimento, preciso trabalhar esse sentimento. E então o sentimento nos ajuda a identificar o que não vai bem. E hoje nós temos auxílio da psicologia, da psiquiatria, que basicamente tem qual o trabalho que o psiquiatra e o psicólogo fazem? Um trabalho emocional, não é? Vai pôr para fora, né? Identificar. Você põe para fora, você toma consciência, basicamente do quê? De sentimentos. Estão aí adormecidos, vamos ver isso também mais à frente. Estão ali adormecidos, estão ali no nosso subconsciente, embora estando emergindo nas circunstâncias, nós ainda não tomamos consciência desses sentimentos e vamos sendo levados pela vida, conduzidos ao sabor dos sentimentos, sem tomar consciência daqueles sentimentos, sem racionalizar, sem fazer um trabalho de identificação. Então a psicologia ajuda, a psiquiatria ajuda, trabalho na casa espírita também, a terapêutica espírita, principalmente a de fazer o bem, né? Então as atividades na casa espírita são recursos didáticos para a gente fazer o bem lá fora. A gente aprende na casa espírita, toma gosto pelos novos hábitos e começa a fazer fora. Aí nós vamos começar a perceber que fazer o bem não é só sair distribuindo dinheiro, sopa, alimento. Não, é você ser atencioso com o pedinte, atencioso, dar atenção. Você precisa ter o dinheiro, você não vai ter o dinheiro. Talvez quer atenção só.
tratar com dignidade a pessoa. Não é fugir correndo como o diabo da cruz quando nos deparamos com um elemento maltrapilho, certo? Tem muitos que saem correndo, fecha a janela do carro correndo assim, né? Então, Eu sei, Não é? eu tô rindo porque essa semana passada, Não sei o quê. que nós estávamos no ponto de ônibus, aí tinha 4, a gente estava indo pro ponto, tinha 4. Você falou de mim, né? não, 4 rapazinhos juntos. Aí ele falou assim, porque ele me deixa lá e vira o carro. Né? Aham. Foi sexta-feira. Foi assim. Aí eu falei assim, não vou descer aqui não. Eu vou descer com você todo, vou ficar aqui com esses 4 rapazes. Tinha uns descalços, uns de chinelo, É. e não sei o que, falando lá. Eu falei, não vou. Não, Só mas vou, aí- vou ficar ali com... Isso é... aí entra a questão de seja manso como a pomba e prudente como a, Aí ele falou, não, eles prudente como a parecem- serpente. não, eles parecem que eles são bons. Eu falei, não quero nem, tipo, não quero nem saber se são bons ou são ruins. Eu não vou Dá ficar sopa com pro 4 azar, como rapazes. diz o outro. Eu vou dar... eu tô doida. Falei, eu Não, gente, nós vivemos num mundo. Mas você está prevenindo, você está errado. Vivemos Mas num não foi mundo nada complexo. ofensivo, a pessoa eles nem não perceberam a movimentação É. nem nada, entendeu? Nós E vivemos num aí mundo. pararam o ônibus ficou meio, uma vez ficou meio assim, e pulou um, e pulou o outro, aí subiram os 4. Aí foi embora. Aí foi embora. Aí eu falei, agora eu Porque vou. nós eu vou vivemos pro num mundo ponto. complexo como a terra. Aí tem que Você ser não entende. Ainda mais mulher, imagina. Mulher manso tá como falando. as pombas e astuto como Até a ele dar a serpente. voltar lá, já assumi que eu fui Não é? Não vai fazer diferença nenhuma você evitar uai. ali, que vai fazer diferença nenhuma você evitar. Hoje eu não Para tenho você vai fazer. Eu sinto Não é? muito, foi a minha. Foi. Nós podemos dar, como eu falei, a gente pode sair de peito aberto também, assim, não. Uhum. Tem que ser astuto. Né? Tem que ser astuto. É. Eu falei, ó, tia. Aí começa. Bom, nosso tempo esgotou, amigo. Na semana que vem nós vamos continuar. Esse assunto aqui é complexo, o assunto é vasto. Nós vamos trabalhar mais essas questões aí. Na semana que vem nós continuamos.